Olá, meu querido aluno do Altas Definições. Voltamos aqui para mais uma aula em Direito Tributário para a tão sonhada aprovação no exame de ordem. Começo falando para vocês uma situação que eu passei agora há pouco, que é um absurdo. Tenho eu meu cartãozinho para estacionamento que a gente passa lá embaixo e eu esqueci, gente, que eu tô aqui dando aula para vocês em feriado. A nossa equipe tá aqui toda em peso em feriado para dar aula. Olha como é que a gente ama vocês. E aí, quando eu já tinha pago, o cartão me passa um indivíduo que sempre tem aquele sujeito que vê a desgraça ali e quer contar para a pessoa a desgraça ali. Ele podia ter passado direto, mas não. Ele falou: olha, dona, você tá passando isso daí, mas hoje é feriado, não tem por que pagar. Quer dizer, olha, é muito amor, viu? Tem que ter muito amor. Professora, como é que você consegue advogar sendo tão doida? Aí a gente vai terminar o curso e a gente não vai ter essa resposta. Vamos voltar aqui para a nossa matéria de Direito Tributário, agora é um momento sério. Se você está com sono, se você está cansado, é o que eu sempre falo nas aulas, né? Não sei em que hora que você está assistindo essa videoaula, o bom do curso online é isso, você flexibiliza o tempo, mas se você está com sono e está cansado, dá um pause no vídeo, passa uma água no rosto, toma um café e volta aqui comigo, tá bem? Quando eu estiver falando aqui na videoaula e você só estiver vendo a minha boca mexendo e não estiver entendendo nada, absorvendo nada, é porque o seu corpo já está na estafa mental, você dá um pause, dá uma descansada de 5, 10 minutos e volta aqui comigo, tá bem? Já falamos que estudar para concursos públicos não é diferente no exame da ordem, não é quantidade, é qualidade, ok? Tem aluno que estuda aí 2 horas por dia e passa na prova da ordem, tem aluno que estuda 10 horas por dia e não consegue. Tem muito a ver do equilíbrio emocional, de você se preparar para saber como é que a banca te cobra, de você fazer simulados. A gente já falou sobre isso, sempre resolver questões pelo menos uma vez por semana, tá bem? De você, não adianta você querer de domingo a domingo estudar, o corpo ele vai para a estafa. Então tem aí pelo menos o domingo para você descansar. Eu fazia assim, eu ia até o sábado, depois no domingo eu fazia só pela parte da manhã um simulado na mesma quantidade de tempo que seria a minha prova e depois eu tirava para descansar. Esse descanso não é perda de tempo, esse descanso é ganho, porque você está renovando o corpo. Professora, mas eu tô super com a corda no pescoço, tá super em cima da prova, eu preciso, o quanto mais eu vir de matéria melhor. Então tira o domingo só na parte da noite pelo menos. O que eu tô querendo dizer para você é que não adianta você virar, você ir virando, porque senão você vai chegar na prova já na estafa mental, tá bom? E é uma prova também que mede resistência, gente. São muitas horas de prova, uma média de tempo aí de cerca de 3 minutos para cada questão. Tem questões que são longas, que para ler a gente gastaria mais do que esse tempo para entender a questão. Então, assim, é uma prova de resistência também, tá? Esteja acostumado, adaptado a fazer a prova. Resolva provas anteriores. A gente já falou sobre isso, tá bem? A matéria de Direito Tributário não é a matéria que tem mais peso no exame de ordem, mas não desmereça essas matérias como Direito Tributário, Direito Ambiental, Estatuto da Criança e Adolescente, porque quando você faz a somatória é muita questão de prova, sim, tá bem? E Direito Tributário, talvez por ele ser muito pesado, gente, vai ter muita questão que é extremamente superficial. Então, de você ter assistido aqui as aulas com o Fran, de você ter resolvido questões anteriores, vai ser suficiente para você fazer uma boa prova em relação ao direito tributário, tá bem? Então, vem aqui comigo. Nós estudamos já a lei orçamentária, as leis orçamentárias lá no começo da matéria, né, com o professor, com outro professor. Nós falamos sobre tributos em espécie, nós falamos sobre os princípios tributários, as imunidades tributárias, que na verdade são limitações ao poder de tributar, limitações constitucionais ao poder de tributar, lembra? São garantias do contribuinte em relação a esse poder que o Estado tem, o poder dever de tributar o sujeito passivo, lembra que nós falamos sobre isso? Nós começamos a falar sobre obrigação tributária, os sujeitos da obrigação tributária, os elementos, o objeto. Falamos sobre sujeito passivo, sobre sujeito ativo, lembra? Nós falamos, inclusive, sobre hipótese de incidência, fato gerador, que quando você pratica a hipótese de incidência prevista lá na legislação ou na lei, você, na verdade, praticou um fato gerador e com isso nasceu uma obrigação tributária. E hoje nós vamos falar sobre lançamento e crédito tributário, que é uma etapa posterior ao crédito tributário. Depois do crédito tributário surge a obrigação tributária. Calma, 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 calma. Nós vamos devagar, nós vamos aos poucos, ok? Mas antes de adentrar a essa matéria específica, a gente vai falar um pouquinho sobre um princípio que a gente não comentou de forma pormenorizada lá na aula de princípios tributários, ok? Sobre o princípio da irretroatividade.
Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, em qualquer área do direito, em qualquer ramo do direito, a lei ela é feita em regra para frente, a lei não é feita para trás. Lembra que nós falamos já sobre isso? Lá no direito civil, no direito penal, você já estudou isso. A lei ela é feita para fato futuro, ok? Para daqui para frente. A lei ela não, em regra, ela não retroage, salvo algumas exceções que são aí aplicados igualmente em diferentes ramos do direito. Na lei tributária não é diferente, gente. Quando nós temos uma lei que institui, que reduz, que majora o tributo, ela é feita para fatos posteriores à sua publicação. Ela é feita sempre para frente, ok? Então, regra geral é que a lei tributária, ela não retroage. Nós temos exceções? Temos. Mas vamos primeiro aqui na regra geral. Vamos comigo aqui nos slides. Olha lá o que fala o artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Professora, eu não entendi a interpretação dessa lei aqui. Vamos voltar. É proibida, a gente já sabe que é proibida qualquer ente da federação cobrar um tributo em relação a fato gerador ocorrido antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Isso aqui está relacionado à segurança jurídica. Vamos passar o slide aqui para eu te explicar com um desenho, com uma representação, melhor esse princípio da irretroatividade tributária. Digamos que isso aqui é uma linha do tempo, tá? Digamos, por exemplo, que aqui em 2017 você praticou um fato gerador. Ah, professora, eu lembro que você disse que a hipótese de incidência é aquilo que está previsto na lei. Quando eu pratico aquela hipótese de incidência previsto na lei, ocorreu o fato gerador, ok? Ah, ok, eu lembro dessa aula, tudo bem. Então, eu pratiquei, por exemplo, o fato gerador do imposto de renda, ok? Eu auferi uma renda lá, um patrimônio maior do que um valor X e por conta disso eu tenho que pagar uma alíquota de imposto de renda, ok? Bem, no ano de 2007, a lei que estava vigendo era essa lei que eu chamei de Lei 1. Vamos colocar um valor aqui qualquer de alíquota, tá? A alíquota aqui, quando era essa Lei 1, a alíquota era de 10%. Estamos colocando aqui uma porcentagem qualquer, tá? É só para te explicar. Ocorre que eu deixei de pagar o imposto de renda, apesar de eu ter praticado o fato gerador, ok? Eu soneguei tributo ao fisco. E aí, tempos depois, foi publicada uma nova lei, que eu estou chamando aqui de Lei 2, que reduziu a alíquota do tributo, ok? E esse mesmo imposto de renda, ele disse o seguinte, olha, quem auferiu uma renda X vai pagar um tributo de 5%. Caiu para metade a alíquota, tá vendo? Ou seja, reduziu o tributo. E aí, o fisco apenas... Isso aqui, essa lei, vamos colocar, por exemplo, que ela foi publicada no ano de 2018. O fisco, no ano de 2018, ele verificou lá no sistema, cruzou informações e ele viu que eu soneguei lá em 2017 imposto de renda, apesar de eu ter praticado o fato gerador do imposto de renda. E aí ele me aplica um auto de infração, ok? O auto de infração para me cobrar o tributo e a multa. Aí eu pergunto para você, meu aluno, o certo, o correto do fisco é cobrar, é aplicar um auto de infração, cobrando a alíquota de 5%, que está prevista na lei que está vigendo, quando foi aplicado o auto de infração, ou a alíquota de 10%, que é o que estava previsto na Lei 1 na época da prática do fato gerador. O que eu levo em consideração? É o momento que eu apliquei o auto de infração, o lançamento, que eu cobrei o tributo do contribuinte, ou o momento que foi realizado o fato gerador? Digo a vocês, olha, o que vai se levar em consideração é quando eu pratiquei o fato gerador, ok?
é quando eu pratiquei o fato gerador. Então, esse auto de infração aqui, ele vai levar em consideração a Lei 1, ok? Ah, professora, mas a alíquota era 10 e passou a ser 5. Não interessa quanto que era a alíquota. O que eu vou utilizar é a lei que estava vigendo na época em que se praticou o fato gerador. Tá, professora? Então, vamos agora para um outro exemplo. Essa mesma lei que previa uma multa de 10%, uma alíquota de 10%, ela também previa uma multa de 2% para quem não pagasse o imposto de renda. E essa lei 2, além dela reduzir o tributo, ela também reduziu a multa, tá? Ela disse o seguinte, olha, quem praticar o fato gerador e não pagar o tributo, ele vai pagar uma multa de 1%. Aí ocorreu o auto de infração, né? O fisco viu que eu soneguei. Pergunto a vocês, o auto de infração, ele vai ser feito baseado na época do fato gerador ou na época, ou levando em consideração a lei que está vigendo aqui, é o que eu te pergunto. Aí você vai olhar, depender para a multa, para a penalidade, você vai olhar o que é mais benéfico para o contribuinte, ok? Então, na época era 2%, passou a ser de 1%. O certo seria pela irretroatividade tributária. Essa lei aqui de 2018, ela em tese não poderia retroagir à época do fato gerador, ok? Essa lei aqui de 2018, ela só pode ser utilizada, ó, daqui para frente, aqui no ano de 2018, daqui para frente, ok? Ela não poderia retroagir aqui na época do fato gerador. Mas aí você vai olhar qual é o mais benéfico para o contribuinte em relação à penalidade. Pagar uma multa de 2% ou pagar uma multa de 1%? Pagar uma multa de 1%. Então, eu vou desconsiderar essa multa de 2% e essa lei aqui vai retroagir à época do fato gerador. Professor, o que você está querendo me dizer? Eu estou querendo te dizer que em relação ao tributo, não interessa se depois do fato gerador surgiu uma lei nova que diminuiu a alíquota do tributo, ok? Algo relacionado ao próprio tributo. Porque a lei tributária, ela não retroage em relação ao tributo, mas em relação à penalidade, a lei tributária, ela retroage sim, ok? Em relação à penalidade. Ah, professor, isso me lembra o direito penal, né? A lei penal, ela não retroage, exceto se for para beneficiar o réu. É mais ou menos isso aí mesmo. Olha o que fala o artigo 106 do CTN. Quando é que a lei retroage? Ou seja, são exceções ao princípio da irretroatividade tributária. Olha lá, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, 1. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado. A. Quando deixe de defini-lo como infração. B. Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência da ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento do tributo. C. Quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Ah, professora, então você está falando muito nisso aqui, porque em prova geralmente ele cobra isso aqui? Em prova geralmente ele cobra a linha C do inciso 2, ok? Geralmente ele vem aqui na penalidade, ele tenta fazer uma confusão na sua cabeça. Ele coloca que a penalidade era de 10% para multa, por exemplo, e que a penalidade passou a ser 5% para multa. Aí o aluno que não fez o altas definições, ele memorizou apenas que a lei tributária, ela não retroage. Aí ele vai pensar assim, essa lei que está aqui não pode retroagir, eu não posso aplicar os 5%, eu vou ter que aplicar os 10% porque foi na época da ocorrência do fato gerador. Só que você estudou no autos definições, você vai lembrar que a professora te explicou que em relação à penalidade, eu não vou olhar quando que foi praticado o fato gerador, eu vou olhar qual é a penalidade menos severa para o contribuinte, ou seja, se a de 5 é menos severa, ela vai retroagir, tá bem? É isso que você tem que levar para a sua prova. Olha lá os exemplos que eu coloquei para vocês de quando a lei retroage. Olha o exemplo 1. Um contribuinte X praticou uma infração tributária no ano de 2000, sendo certo que, antes da lavratura do auto de infração, em 2005,
Foi reduzida a multa fiscal legalmente prevista. Multa. Toda vez que falar em multa, você lembra de penalidade. E penalidade, nesse caso, lembra? A lei retroage quando falar em penalidade, ok? Falou em multa é sinônimo de penalidade em direito tributário. Nessa hipótese, o fisco deverá aplicar a multa fiscal menos gravosa, vigente no ano de 2015, em obediência ao princípio da retroatividade benigna, ok? Então, a regra geral é o princípio da irretroatividade tributária, ok? Essa é a regra geral. Existem algumas exceções a esse princípio e essa exceção é chamada de retroatividade. Claro, é o contrário de irretroatividade. E a retroatividade é para o caso de quando for mais benigno para o contribuinte. Ah, professora, em relação ao tributo também? Não, pegadinha. Se for em relação ao tributo em si, a lei ela não vai retroagir. É aqui dentro do princípio da irretroatividade. É só quando for penalidade, multa, ok? Olha o exemplo 2. Um contribuinte X, portador de grave doença, praticou infração tributária no ano de 2000, sendo certo que antes da lavratura do auto de infração, em 2005, foi publicada a lei de isenção para portadores de grave doença do referido tributo. Nesta hipótese, o fisco deverá aplicar a lei vigente à época do fato gerador, ou seja, do ano de 2000, não podendo isentar o contribuinte. Entenda que aqui o que ocorreu foi uma isenção do tributo. E isenção do tributo está relacionada ao pagamento do próprio tributo em si. E para tributo, a regra geral é da irretroatividade, ok? Então, pode ser lá uma questão que para quem não fez o curso em autodefinições, o aluno se confunde, tá bem? Ah, ele vai pensar assim, nossa, como teve isenção, então vai retroagir. Não, isenção de tributo é tributo em si, ok? Não é penalidade. Olha as conclusões que nós tiramos aí. A retroatividade é para infrações e penalidades e não para o tributo em si. IPC, professor, importante pra caramba? Isso aí. Então, vamos voltar aqui para mim na tela. Então, nós fizemos aí um apanhado mais minucioso do princípio da irretroatividade tributária, que está lá dentro dos princípios gerais, limitações constitucionais ao poder de tributar, ok? E vamos adentrar propriamente hoje na nossa matéria com aquele nosso ranking que a gente sempre traz para vocês. Vamos passar aqui para o slide novamente. Olha lá o ranking. Primeiro lugar aqui da nossa prova, os impostos em espécie. Segundo lugar, os princípios e imunidades. Ah, professor, isso aqui é o que mais cai na prova da OAB? Isso aí, ó, princípios e imunidades, não dá para ir para a prova sem estudar. Obrigação tributária e responsabilidade, que nós já falamos. Legislação tributária, lançamento e crédito tributário, garantias e privilégios do crédito tributário, dívida ativa e execução fiscal, poder de tributário e competência e as taxas. A aula de hoje está aqui, meu querido aluno, ó, lançamento e crédito tributário. Nós já vimos em aulas anteriores que como é que ocorre a relação jurídico-tributária, como é que ela nasce? Nós vimos que primeiro o legislador vai lá e cria hipótese de incidência. Por exemplo, quem auferir renda vai precisar pagar o imposto de renda. E aí, quando você aufere a renda, ou seja, aconteceu o que está previsto aqui no mundo das normas, quando acontece com você no mundo dos fatos, você praticou o fato gerador. A hipótese de incidência mais o fato gerador, ela gera a obrigação tributária. Nós já falamos isso, ok? A obrigação tributária. Mas obrigação, vamos voltar aqui para mim. Professora, mas obrigação, então, está na ótica do contribuinte, né? O contribuinte deve um tributo ou uma penalidade, uma multa para o sujeito passivo, contribuinte ou responsável, ele tem o dever de pagar, lembra? Pagar o quê? Tributo ou ainda entregar uma obrigação acessória, ok? Então, ele deve uma obrigação principal ou acessória ao fisco, que é a pessoa... que eu estou no sujeito passivo e o fisco está no sujeito ativo, a pessoa jurídica, um dos entes da federação. E aí eu chamo essa dívida que eu tenho com o fisco de obrigação tributária, ok. Mas a partir de que momento, professora, que o fisco ele pode me exigir? Já quando existe a obrigação tributária, por exemplo, eu pratiquei o fato gerador do imposto de renda e não paguei o imposto de renda, né? Eu
só pelo fato de haver a hipótese de incidência do imposto de renda lá na lei, de eu ter auferido renda, eu já estou com uma obrigação de pagar ao fisco o imposto de renda. E já nesse momento o fisco pode me cobrar esse imposto de renda? Calma, existe um procedimento para o fisco te cobrar essa dívida tributária, ok? E aí nós vamos chamar, quando o fisco já tem o poder de te cobrar, depois do lançamento tributário, que é essa cobrança que o fisco faz, aí nós vamos passar a chamar de crédito tributário, não mais de obrigação tributária, porque perceba que a gente está na ótica agora do fisco, é um crédito tributário que o fisco tem para com você, ou seja, o fisco tem o crédito e você tem o débito. Lembra que lá em direito civil, quando a gente olha os sujeitos da obrigação, tem o sujeito passivo, o sujeito ativo, o credor e o devedor? Ora, eu devo, como sujeito passivo, ao fisco uma obrigação principal acessória, pagar um tributo ou uma obrigação acessória, por exemplo, lançamentos em livros contábeis, livros fiscais, emitir nota fiscal, por exemplo, não causar embaraço ao fisco, obrigação de fazer ou não fazer, lembra? Obrigação acessória. E o fisco tem o poder de me cobrar isso caso eu não pague, ou seja, ele faz o lançamento, que é essa cobrança, e após o lançamento surge o crédito tributário, tá? O fisco tem para comigo um crédito tributário e eu tenho para com o fisco um débito tributário, ou seja, uma obrigação tributária. Enquanto eu tenho a obrigação de pagar, o fisco tem o dever de me cobrar. Por isso que ele é chamado credor e eu de devedor. Por isso que ele é chamado sujeito passivo e eu sou chamado de sujeito ativo, ok? Eu como contribuinte ou responsável tributário, tá bem? Vamos voltar aqui para o nosso slide? Professora, mas tá, dentro da matéria aqui que nós vamos estudar hoje, que é lançamento e crédito tributário, o que mais cai na prova? Eu preciso saber qual é o maior índice de incidência das matérias. Pois bem, meu querido aluno, eu trouxe aqui para você, olha, em primeiro lugar, dentro da matéria de lançamento, que é o que nós vamos ver hoje, e crédito tributário, tá? Que nós vamos dividir em algumas aulas porque a matéria é muito grande. Então, nós vamos falar sobre lançamento, vamos falar sobre crédito tributário, tá bem? Mas dentro dessa matéria de lançamento, por exemplo, o que mais cai? Ora, você tem que ir para a prova sabendo quais são as modalidades de lançamento, as disposições gerais e mutabilidade de lançamento, que só caiu uma questão, tá vendo? A última vez que a OAB cobrou no exame de ordem, que a FGV cobrou, foi no ano de 2015, tá? Isso pode ser um sinal, tá bem? Pode ser que seja aí na sua prova, venha uma questão sobre o lançamento, faz um tempinho que não é cobrado. E sobre crédito tributário, professor, o que mais cai? Olha lá, em primeiro lugar, extinção do crédito tributário, olha, 26 questões. Professora, cai crédito tributário na prova? Despenca, meu querido aluno. Olha quanta questão, olha a diferença aqui, ó, do primeiro lugar sobre lançamento, que são 7 questões, e do primeiro lugar em relação a crédito tributário, extinção do crédito tributário, 26 questões. Você não pode ir para a prova da primeira etapa da OAB em direito tributário sem saber a matéria crédito tributário, sobretudo extinção do crédito tributário. Olha lá a exclusão do crédito tributário, 22 questões. Olha lá a suspensão do crédito tributário, 20 questões, terceiro lugar. E olha lá quando é que foi cobrado pela última vez a matéria de extinção do crédito tributário, 2017, gente, super recente. Quando você for fazer aí as suas provas, resolver as provas, como simulados, você vai ver que geralmente cai aí todo ano a matéria de extinção, de exclusão e de suspensão, tá bem? É muito comum cair essas matérias. Vamos aqui para o nosso próximo slide, que fala sobre o lançamento tributário. Olha, nós já vimos que quando há uma previsão na lei sobre, olha, se ocorrer isso, você vai pagar o tributo X. Isso nós chamamos de hipótese de incidência, que está lá no mundo abstrato, ok? Quando ocorre no mundo dos fatos, aquela previsão que estava lá na hipótese de incidência, ocorreu o fato gerador, portanto, com isso nasceu a obrigação tributária. Pois bem, eu tenho a obrigação de pagar tributo ao fisco e eu não paguei. Aí o que acontece? O fisco vai fazer o lançamento, que é a cobrança do tributo, tá bem? E aí, com o lançamento, vai estar declarado crédito tributário, ok? Então, eu tenho uma obrigação com o fisco e o fisco tem um crédito comigo, ok? Eu sou o sujeito passivo e o fisco é o sujeito
ativo nesse caso, ok? Eu sou o contribuinte ou o responsável e o fisco são aqueles entes do poder público, Estado, União, município ou Distrito Federal, ok? Eu devo aqui uma obrigação para o fisco que pode ser principal ou pode ser acessória, nós já falamos sobre isso também. A obrigação principal, a obrigação de dar o quê? Dinheiro ao fisco, ok? Que pode ser tributo ou multa. Ah, professora, então multa também é obrigação principal? Aham. E a obrigação também pode ser acessória, que é a obrigação de fazer ou a obrigação de não fazer. Por exemplo, na obrigação de fazer, emitir nota fiscal. Ou na obrigação de não fazer, não causar embaraço à fiscalização. Nós já falamos sobre tudo isso, tá bem? Sobre obrigação tributária, naquela aula de obrigação. Agora nós vamos dar enfoque para o lançamento. O que é esse lançamento? Que constitui, que declara o crédito tributário, ok? Depois do lançamento, o fisco já tem um crédito tributário. E aqui é que ocorre, depois do crédito tributário, por exemplo, as execuções fiscais, se você não pagou o tributo, ok? Vamos aqui para o nosso próximo slide. Olha lá o que é o crédito tributário, a definição de crédito tributário. É o momento da exigibilidade da obrigação. Ele vai nascer com o lançamento. Memoriza isso, tá bem? Que o crédito tributário, ele nasce com o lançamento. Vamos voltar aqui para o nosso slide, ó. O crédito tributário, ele vai nascer aqui entre o crédito e a obrigação. Memoriza que aqui tem o lançamento tributário, tá bem? Olha o artigo 142 do CTN, nós já falamos sobre a necessidade de você ler os artigos, ok? Então, depois da aula, dê uma olhada em cada artigo que eu fui passando para você memorizar o que você tem que levar para a prova. Olha lá o que fala o artigo 142 do CTN. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, ok? Assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Olha o parágrafo único. A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Professora, você trouxe tanta informação aqui para mim. Vamos falar sobre algumas das características do lançamento tributário, que pode cair na sua prova. É um procedimento ou é um ato administrativo? Procedimento porque é conjunto de atos. É ato constitutivo ou ato declaratório? É ato declaratório. Por quê? Ele tem efeito ex tunc. Isso aqui, a consequência disso aqui vai ser o efeito ex tunc. O que é efeito ex tunc? É daqui para frente, ok? Princípio da irretroatividade, lembra? Então, ele declara o crédito tributário, não constitui. Isso aqui, gente, existe muita discussão doutrinária, tá? Eu trouxe para vocês por desencargo de consciência apenas. Não acredito que isso seja objeto de prova, sendo bem sincera com vocês, mas leva isso. Por desencargo eu trouxe aqui para vocês. O lançamento é atividade vinculada ou discricionária. Quanto a isso aqui não tem muita discussão não, tá? Se ocorrer o fato gerador, a autoridade administrativa tem o dever de lançar e não mero poder, não comporta conveniência e oportunidade, ok? Vocês viram lá, vamos voltar aqui para mim, vocês viram lá em direito administrativo que alguns atos do poder público, do agente público, são discricionários e alguns deles são vinculados, ok? Lembra que lá em direito público, o agente público, a administração pública só pode fazer o que a lei permite que ele faça, o que a lei diz que ele faça? É diferente do direito privado que diz que eu não sou obrigado a fazer nem deixar de fazer nada senão em virtude de lei, ok? Então existe um princípio da legalidade estrita dentro do direito público, do direito administrativo e não é diferente com o direito tributário. O fisco, ele não pode olhar para a irregularidade e dizer, não sei se eu vou multar. Vou pensar aqui, mas esse contribuinte, eu gosto tanto dele. Não pode, ok? Isso aí seria prevaricação.
você facilitar a vida de um em detrimento de outros, ok? Isso não pode acontecer. Em direito tributário, gente, o lançamento, que é a cobrança do tributo, ele é um ato que, na verdade, não é vinculado. O agente público não tem ele não é um ato discricionário. O agente público não tem limites de atuação de decisão. Ele é um ato vinculado, ou seja, o ente público ele está vinculado à obrigação necessariamente de fazer o lançamento em caso de o contribuinte de ter ocorrido a hipótese de incidência mais o fato gerador que gerou a obrigação tributária, ok? Ele é obrigado a lançar o crédito tributário para ser constituído aí obrigado a lançar a cobrança do tributo para ser constituído o que? O crédito tributário, tá bem? Então, é atividade vinculada, não é discricionária o lançamento, ok? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Olha lá as modalidades de lançamento de acordo com o tanto... professora, essa modalidade aqui está relacionada com o quê? É só você pensar que a gente fala das modalidades, a gente classifica as modalidades de acordo com o tanto que o sujeito passivo auxilia o fisco, ok? Então, está relacionado a isso. Vai ter uma modalidade que o sujeito passivo, ele auxilia muito o fisco. Outra que ele auxilia mais ou menos e outra que ele quase não auxilia. Então, é de acordo com essa quantidade de auxílio que se dá ao fisco para ocorrer o lançamento tributário que a gente classifica, ok? Então, vamos lá. Olha, nós temos aqui o lançamento direto, que está previsto no artigo 1491 do CTN. Nós temos o lançamento misto, que está previsto no artigo 147 do CTN, ou por homologação, está previsto no artigo 150 do CTN. O direto também é chamado de ofício ou ex ofício, o misto também é chamado de por declaração e por homologação também é chamado de autolançamento. Por que é importante você guardar com você esses nomes? Porque na prova ele pode falar por declaração. Se você só memorizou como misto, você pode ficar perdido, tá bem? Olha a primeira modalidade aí no nosso slide. O lançamento direto ou de ofício. Ele está previsto no artigo 149, nós já falamos, e ele é de iniciativa da administração pública. O fisco, gente, ele dispõe dos dados suficientes em seus registros para efetuar a cobrança do tributo, para realizar, e ele dispensa o auxílio do contribuinte, ok? Exemplos de tributo cuja constituição de crédito se dá pelo lançamento direto. Olha um exemplo, o IPTU, o IPVA, as taxas, como por exemplo a taxa de limpeza pública, a contribuição de melhoria, a contribuição para serviço de iluminação pública chamada de COSIP. Vamos voltar aqui para mim, para a gente falar melhor sobre isso. Professora, quando eu adquiri um carro, ou meu pai tem carro, minha mãe tem carro, meu vizinho tem um carro, eu sei que o contribuinte ele não precisa em nenhum órgão ficar prestando informações todo ano, por exemplo, para ele receber o IPVA dele. Naturalmente já chega na residência dele aquele carnê para ele pagar a cobrança, que é o lançamento tributário. Chega aquela cobrança para ele sem ele ficar dando muitas informações para o fisco. O que ele fez foi ir ao Detran quando ele comprou o carro e passou lá as informações do veículo, ok? Ele não está relacionado a informações que ele deu ao fisco. Ele não vai lá na Receita Federal falar, olha, eu tenho um carro, modelo tal, marca tal, placa tal, ano tal, de valor tal. Não. Então, o fisco, gente, ele já dispõe das informações necessárias para fazer o lançamento de forma direta, não tem participação do contribuinte, claro, ele tem as informações junto aos órgãos, por exemplo, aqui no Espírito Santo, que é o Detran, tá bem? Então, a gente tem que memorizar que é lançamento direto, ok? Lançamento direto é aquele lançamento que o fisco pensa assim, ele faz sozinho, não precisa. Qual é a contribuição do contribuinte em relação a isso? Qual a participação do contribuinte para ocorrer o lançamento dessa cobrança? Nenhuma, tá bem? Esse é o lançamento direto. Direto porque o próprio fisco faz diretamente ao contribuinte. Vamos para a próxima modalidade. Lançamento misto ou por declaração, nós chamamos, tá bem? Misto ou por declaração. Ele é chamado de por declaração também. Olha o artigo 147 do CTN, o que diz? É uma ação conjugada entre fisco e contribuinte. Depois você leia lá o artigo que você vai extrair essa interpretação, tá bem? Então, por isso que é chamado de misto, diferente do que a gente viu do direto. Agora, nós temos uma ação conjugada. Existe uma participação do contribuinte
na prestação de informações para ocorrer o lançamento, tá bem? É aquele realizado com base na declaração do sujeito passivo, que presta à autoridade lançadora as informações necessárias à sua confecção. Olha o que diz o 147, o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. As informações prestadas pelo contribuinte são acessórias, ok? Olha um exemplo, imposto de importação é um exemplo. Olha outro exemplo, imposto de exportação, o ITBI. Ah, professora, como assim? Olha só, o imposto de importação, gente, ele tem como fato gerador o desembaraço aduaneiro, ok? Imposto de importação você paga quando entra uma mercadoria estrangeira aqui em território nacional, ok? Só que lá no desembaraço aduaneiro você tem que fazer uma declaração, o nome é esse mesmo, declaração, prestando informações sobre aquele produto, ok? Então o fisco, com base nessa declaração, ele vai fazer o lançamento para a cobrança desse tributo, ok? Por isso que é chamado de lançamento misto. Existe uma participação do contribuinte para que o fisco faça o lançamento. Ok? É com base só nessa declaração? Não, não é com base só nessa declaração, mas o fisco utiliza também. Por isso é chamado misto. O fisco utiliza as informações que ele já tem, mais essa declaração que você fez, tá bem? Olha outra modalidade de lançamento, é o lançamento por homologação ou autolançamento, ok? Existe discussão doutrinária sobre esse termo aqui, mas memoriza com você para a prova. Homologação ou autolançamento como sinônimos, ok? Está previsto lá no artigo 150 do CTN. Olha lá, é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o fisco na atividade de lançamento. Então, é aquele que mais o fisco tem participação, é na modalidade por homologação ou autolançamento. Ele recolhe o tributo antes de qualquer providência da administração com base em montante que ele próprio mensura. Olha o artigo 150, o que ele fala? O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Dê uma lida nos parágrafos do artigo 150 da Constituição Federal. Olha uma observação IPC, importante pra caramba que eu coloquei aí pra você. Não é o contribuinte quem faz o lançamento, ok? Você não pode memorizar a modalidade lançamento por homologação como é o tributo que ocorre a cobrança através da homologação, é porque o próprio contribuinte faz o lançamento. Não, o contribuinte ele auxilia de forma ostensiva, é a modalidade que o contribuinte mais participa do lançamento, mas eu não posso falar que é o contribuinte quem faz o lançamento. Quem faz o lançamento é o poder público, ok? Não é o contribuinte. Se eu perguntar para você, então, a maioria dos créditos tributários, eles são constituídos por qual tipo de lançamento? Aí você vai analisar o seguinte, professora, você já me disse que geralmente o fisco vai fazer o que mais facilita para ele, certo? Então, se eu for lá nas modalidades de lançamento, poxa, no lançamento direto, o fisco trabalha sozinho. No lançamento misto, existe uma certa participação do sujeito passivo, que é o contribuinte ou responsável, o terceiro. E por homologação, o sujeito passivo, ele participa efetivamente, ostensivamente, ele participa muito da atividade para o poder público fazer o lançamento. Então se o fisco for olhar o que menos daria trabalho para ele, o que mais tem a participação do contribuinte, é o por homologação. Certinho, gente, seria essa a resposta mesmo. A maioria dos créditos tributários são constituídos pela homologação. Então, vamos para um exemplo aqui, vários exemplos. O ICMS, o IPI, o Imposto de Renda, o ITCMD, o PIS, a COFINS. Professora, exemplo clássico, né? O Imposto de Renda. O contribuinte, ele antecipa o pagamento. Tá. Por isso que depois que se paga o Imposto de Renda, existe aquela restituição. Não pense muito por esse lado aí com aquela restituição não, mas o que eu quero que você memorize
é que o contribuinte ele já antecipa, ele mesmo vai lá e faz a declaração de imposto de renda dele, ok? Ah, professora, mas aí o fisco confia no contribuinte? Confia, porque se tiver irregularidade, se o fisco verificar alguma irregularidade, você vai ter a penalidade aplicável por conta daquilo ali. Agora você imagina só se o imposto de renda fosse do tipo comum, que é aquele lançamento direto. O fisco ia ter pernas, gente? Ia ter gente suficiente para fazer de todos os brasileiros que tem que pagar imposto de renda? Certamente que não. Então faz muito sentido não ser do tipo direto, mas ser do tipo que autolançamento por homologação, tá bem? Olha lá. No imposto de renda, o contribuinte informa os rendimentos e as fontes pagadoras e as enquadra como isentas, tributáveis, sujeitos à tributação. Igualmente, o contribuinte informa as despesas e as classifica como dedutíveis e não dedutíveis, ok? Vamos para as nossas questões. Vamos voltar aqui. A gente já deu um tempinho de aula aqui razoável para vocês. A gente vai fechar esse bloco e vamos voltar num outro bloco fazendo questões, tá bem? Então vai lá, passa uma água no rosto, toma um café e volta aqui comigo para a gente fixar bem essa matéria. São pouquinhas questões que nós vamos fazer, mas que já vão nos auxiliar bastante. Até mais!